Desde que começou o governo Lula, a oposição nunca teve numa situação tão confortável quanto agora. O que não falta para eles é conteúdo para eles baterem em cima do governo Lula depois de um ano desastroso de governo. E agora, tendo voz lá fora, aproveitando a onda Elon Musk, a oposição está surfando e batendo em cima, tanto do judiciário quanto do governo Lula. Para piorar a situação, sabe qual que é o assunto lá no Congresso Nacional hoje? O principal assunto? Impeachment do Lula. Aí você vai achar, o Santo tá mentindo, ninguém tá falando de impeachment do Lula ainda não. Esse assunto não existe. Existe sim, e o PT tá desesperado. Matéria do Metrópolis, Paulo Capelli, PT teme que Lira paute o impeachment de Lula. O PT teme que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, paute o pedido de impeachment de Lula. O receio é tema de conversas reservadas de petistas que atuam na articulação política do Congresso. São dois os fatores que deixam o PT em posição de alerta. Primeiro, o aumento da tensão entre o governo Lula e Lira, ocorrido nos últimos dias. E o segundo, o fato do Planalto ainda não ter construído uma base sólida na Câmara. Caso Lira decida partir para o confronto, poderá desengavetar um dos 19 pedidos de impeachment já protocolado na casa, o último encabeçado por Zambelli, que reuniu 140 assinaturas, que é o mais forte, né? A avaliação dos petistas mais ressabiados é que, ao menos por hora, Lira não partirá para uma ofensiva tão bruta assim, mas não se sabe o dia de amanhã. Lira deixará o comando da Câmara em fevereiro de 2025. E quanto mais próximo de deixar o cargo, mais tende a se irritar com pleitos não atendidos junto ao governo federal. Então presta atenção, o Lira ainda tem até fevereiro de 2025 para estar na gestão. O Lula se antecipou, queimou a largada e já falou que bem provável que não vai apoiar o candidato do Lira para ser o sucessor na Câmara dos Deputados. Lira está acuado. O Lira sabe que se ele sair da presidência num embate direto com o Lula, enquanto o Lula não articulou bem com os deputados agora, se ele articular lá na frente e tiver força, o Lira vai ser massacrado. É uma questão de sobrevivência. Deixa eu te explicar uma coisa. Lá na gestão Bolsonaro, o Lira tinha um ótimo diálogo com o governo. E aqui talvez você pode ficar chateado comigo com o que eu vou falar, mas funcionava assim. O Lira tinha uma espécie de mercadinho, junto com as emendas parlamentares. E isso estava previsto em lei, tá? Estava lá previsto. O Lira falava o seguinte, o deputado chegava até ele, seja do PT, seja do Centrão, seja da base do governo. Chegava até ele, falava, olha, eu preciso de grana. O Lira, olha, tá vendo aqui? Passa na pasta da saúde, conversa lá e faz um investimento. E isso aí dá voto para o candidato. Então o Lira tinha um poder muito grande e o Lira nunca entrou em um embate direto com o Bolsonaro. Afinal, o Lira só pedia que o Bolsonaro separasse o dinheiro de forma equânime. Eu, por exemplo, tenho o Ricardo Silva como amigo, né? Ele é de Ribeirão Preto. E o Ricardo Silva é do PSD. Na época, ele estava no PSB, na época da gestão Bolsonaro. O Ricardo Silva destinou muito dinheiro para a saúde no município de Ribeirão Preto. Isso eu presenciei, com emendas advindas do Bolsonaro. Mas o Ricardo Silva era de um partido que não era a base do Bolsonaro. E isso o Ricardo Silva conseguia com o Lira. Isso acabou. Agora, o dinheiro é destinado de acordo com o foco que o Lula quer. E o Lira está revoltado com isso, porque minou o poder do Lira. O Lula é que controla para onde vai o dinheiro, é através dos seus ministros. E isso aí está revoltando a oposição e o Centrão, que está tendo que pedir bênção para o Lula, mas não consegue. Não consegue. E isso aí já é assunto suficiente para um impeachment. Ora, senhores, a galera do Centrão tá bolada, tá grilada com o Lula, como diz na gíria coloquial, que tá griladona com o Lula. E o Lira tá se vendo cada vez mais massacrado.
Mas o Lula tá fraco. E se o Lula resolver comprar deputados para tirar a força do Lira? Então, o Lira tem que agir. E aí a aposta é o impeachment. Mas olha só, olha que interessante. A revista Veja, e eu já disse para vocês que eu acho incrível o artista que faz as capas da revista Veja. Veja, orquestra desafinada. Disputas de poder entre ministros, divergências e vacilos na economia, programas desencontrados e sinais ambíguos do presidente provocam confusão e instabilidade do governo. Tem um cara andando numa corda bamba. Ele está super equilibrado. Talvez se você chegar para empurrar ele, ele vai conseguir se segurar. Mas chega um momento que ele está todo desestabilizado. Ele está escorregando. Esse é o momento de você empurrar ele. Então o Lira sabe disso, a Veja já viu isso e todo mundo já percebe que o Lira está disposto a comprar essa briga. O Bolsonaro, que antes, o inelegível, riam da cara dele, o Bozo saiu, lembra disso? Pois é, o Bolsonaro está surfando na maior onda agora. Por quê? Porque o Bolsonaro está fazendo o que ele gosta de fazer, que é estar entre o povo para mostrar o seu apoio popular. Está fazendo campanha, está andando, está ganhando força, enquanto o Lula está desesperado e não consegue fazer campanha. O candidato dele, que é o Boulos, despencou e está péssimo para o Lula. E o Bolsonaro só surfando na maré. E agora, ainda, vai ter uma manifestação. E nessa manifestação, pois é, meu amigo, Bolsonaro está com a corda toda, porque tem um apoio do Elon Musk. Matéria do Paulo Capelli, Musk dá munição para o ato de Bolsonaro, que já se decidiu sobre Moraes. O Elon Musk afirmou nesta quinta-feira que Alexandre de Moraes interferiu nas eleições de 2022 no Brasil. Antes, o empresário já havia chamado o ministro de ditador. Dessa forma, forneceu a munição perfeita, para o Bolsonaro, para convocar o ato convocado pelo ex-presidente para próximo domingo em Copacabana. O vazamento de decisões sigilosas proferidas por Moraes também inflamou os críticos do ministro do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro, contudo, não mencionará o nome de Alexandre de Moraes na manifestação do Rio de Janeiro. Tampouco haverá menção direta ao Supremo Tribunal Federal. Em sua fala, o ex-presidente alegará ser vítima da perseguição política e apresentará elementos que, em sua visão, justificam a tese. Será um discurso mais em sua defesa do que de enfrentamento a Moraes, relator dos diferentes inquéritos que miram Bolsonaro na Suprema Corte. Se Bolsonaro não citará Alexandre de Moraes nominalmente, a escalada da tensão pode fazer com que manifestantes ignorem o pedido do ex-presidente e levem faixas e cartazes contra o magistrado, gerando um ambiente mais hostil que o presenciado no ato na Avenida Paulista. Vamos lá. Não é hora, tá? De forma alguma, qualquer manifestante do Bolsonaro, da direita ou patriota, levar faixa contra o Alexandre de Moraes. Não é hora. Deixa que já tem um cavaleiro à frente que está fazendo a batalha, ou seja, um general à frente que está fazendo a batalha, que se chama Elon Musk. O cara está fazendo uma devassa na vida da Suprema Corte, em especial do ministro Alexandre de Moraes. E o Bolsonaro entrar nessa briga agora seria burrice por parte do Bolsonaro. É por isso que ele pediu para as pessoas não levarem, tá? Nem faixa, nem nada nesse sentido. Ele liberou um vídeo ontem, e nesse vídeo ele pede para todo mundo estar em Copacabana, no próximo domingo, às 10 horas. E ele ainda escreveu, nunca tivemos tão perto de uma ditadura. Não vamos desistir do Brasil, Deus, pátria e família. Eu não coloquei aqui o vídeo, tá? Dia 21 de abril, domingo. Não coloquei o vídeo aqui por questão da música de fundo que ele colocou, tá? Mas só para você entender. O ponto é que essa manifestação, nesse momento, com o apoio do Elon Musk, com o Lira falando em impeachment, com o Lira falando esse apelo popular, esse apoio popular e essa pressão popular, vai impulsionar o Lira a agir. O Lira sabe que precisa de votos e o Lira sabe que ele tem que agradar essa base bolsonarista. O Lira sabe que pode até não ter necessidade
de só dialogar com a oposição, porque ele tem um centrão do lado dele. Mas o Lira sabe que nas urnas, o público bolsonarista é muito maior e atende muito mais ao anseio ali do Arthur Lira. O Lira já não está afim nem um pouco de colar com o Lula. Isso aí ficou claro, ficou perceptível. E é como eu disse, tem arma demais para a oposição usar. Ó, por exemplo, a Bia Kicis fez uma publicação. Moraes derrubou perfis a pedido de órgão criado e chefiado por ele no TSE. Mostra relatório. Isso aqui foi matéria da Folha de São Paulo. Tá? Folha de São Paulo. O documento divulgado nos Estados Unidos mostra que o ministro usou a estrutura criada por ele mesmo para monitorar as redes sociais e ajudar na derrubada de contas. Então aquele discurso terraplanista, maluco, de que o Bolsonaro é perseguido, a oposição é perseguida no Brasil, que era um discurso maluco, deixou de ser maluco. A ficha começou a cair, inclusive para os grandes jornais. O ministro Alexandre de Moraes derrubou uma série de perfis nas redes sociais e determinou a exclusão de conteúdos da internet, com base em pedidos de um órgão criado por ele mesmo, logo após tomar posse como presidente do TSE. E agora ampliou-se ainda mais a força do TSE. Se as críticas estão pesadas na escolha dos representantes passada, imagina nessa escolha agora, de 2024. Você tem noção? Do quanto isso vai ser monitorado, sabe? Jogou um balde de água fria no pessoal aí do TSE que estava pronto para colocar suas resoluções em prática. Foi pesado. Críticas das mais ferrenhas estão acontecendo o tempo todo, como por exemplo essa aqui. Moraes ordenou a remoção do perfil de Flávio Gordon, não conheço o Flávio Gordon, tá? Por compartilhar conteúdo do New York Times crítico às urnas, tá? As caixinhas brancas. Eu não posso falar essa palavra, né? Eu esqueci. O relatório divulgado pelo Comitê da Câmara dos Estados Unidos informa que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou a remoção do perfil do Twitter do colunista da Oeste, Flávio Gordon. A alegação do magistrado é de que as publicações teriam cunho golpista. As informações foram divulgadas na noite dessa quarta-feira. A justificativa apresentada pelo ministro é que Gordon cita uma frase de um editorial do The New York Times. No texto, o jornal norte-americano afirma que urnas eletrônicas, caixinhas brancas, não são confiáveis. Tá? Então, ao citar um trecho da matéria do The New York Times, ele foi censurado. Como é que o governo norte-americano, como é que a imprensa norte-americana, o Congresso norte-americano vai ver isso? Como que a oposição aqui no Brasil vai ver isso? Como uma arma, né? Como uma arma, mas não para por aí. Eis que entra aqui, né, a nossa querida OAB. A OAB moveu ação contra advogados conservadores. O deputado federal Marcel Van Hatten publicou no Twitter um documento do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que denuncia ao Supremo Tribunal Federal uma suposta atuação ilícita da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, OACB. Segundo o Conselho, os juristas de direita empreenderam um tumulto contra a democracia brasileira. A ação foi movida contra a Confederação dos Advogados Conservadores do Brasil por causa de publicações em seus perfis no Twitter e no Instagram. A primeira delas continha a seguinte declaração em vídeo: Bolsonaro será o presidente da República de 2023 a 2026. A postagem é de 28 de dezembro de 2022. Ou seja, esses assuntos que outrora não eram discutidos voltaram à baila, voltaram à tona. E assim, você ser um advogado conservador no Brasil é insano, né? É proibido. Vamos dizer que é proibido. Então, foram uma série de documentos que foram vazados. E o Marcel Van Hatten, esse cara me impressiona, viu? Esse é corajoso. Esse tem peito para enfrentar. E olha só o que ele publicou aqui. Marcel Van Hatten. Se todos estão escandalizados com as decisões de Alexandre de Moraes vazadas ontem, imagine-se, então, quando o mundo souber o que aconteceu nos inquéritos do dia 8 de janeiro. Também
em processos clandestinos sem direito à plena defesa ou a recurso. Brasileiros têm seus direitos humanos mais básicos negados pela mais alta corte, que se tornou um tribunal político e inquisitorial. Os crimes que estão sendo cometidos pelos ministros do STF contra os brasileiros não poderão ficar impunes. A CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE será fundamental para jogar luz sobre as trevas que encobrem a covardia, a prepotência e as injustiças cometidas contra milhares de inocentes no país. A investigação da CPI precisa começar logo, pois o mundo precisa saber o que aconteceu aqui no Brasil. Pois é, e com essa divulgação norte-americana, uma lista de opositores aqui foi apresentada e esses opositores ganharam mais força, inclusive o próprio Lira ganhou mais força para entrar no embate direto com o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não contava com essa reviravolta de forma tão rápida. O Eduardo Bolsonaro, que é oposição, também foi além, porque se um brasileiro não pode falar, um norte-americano pode falar. E ele fez uma publicação aqui que chamou a atenção. Citou a matéria do Elon Musk, que disse de Moraes interferiu absolutamente na escolha dos representantes do Brasil, só para a gente deixar claro, e escreveu o seguinte: o jornalista Schellenberg publica vídeo compartilhado por Elon Musk em que expõe uma suposta teia criminosa. O TSE usou das inteligências do governo Biden e do Reino Unido para ser o balão de ensaios para um complexo industrial de censura feito pelo judiciário. Esse vírus brasileiro não pode ser exportado para o exterior sob o rótulo de defesa da democracia. As coisas têm que ser chamadas pelo nome, censura. E o conluio de Alexandre de Moraes, Lula, está cada vez mais evidente. E aí começa um discurso aqui pesado, contra o Alexandre de Moraes, contra o Supremo Tribunal Federal, mas não vindo da oposição aqui dentro do Brasil, vindo lá de fora, dizendo, olha, isso aqui é um balão de ensaio. O governo Biden teve toda a participação, quis implementar esse aqui e aposta que vai conseguir implementar essa autocensura, esse enclave dentro dos Estados Unidos, o que não pode acontecer. Então, segundo o Schellenberg, o que ele quis demonstrar aqui é que se eles não pararem o que está acontecendo no Brasil, isso vai chegar até os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos vai ser grave. Então, é por isso que o Congresso norte-americano, é por isso que deputados norte-americanos, é por isso que bilionário norte-americano como Elon Musk e artistas já começaram, jornalistas já começaram a falar, opa, o que está acontecendo ali tem o dedo do Biden. Não é uma loucura igual acontece com o Maduro. Tem o dedo do Biden. E aí, se isso escalar, é pau para os americanos também. Então, preocuparam muito. E o Eduardo Bolsonaro aqui entrou aqui na mira aqui ao publicar essa postagem aqui. Outro ponto que a gente precisa discutir agora, ainda falando do judiciário. Você lembra do caso Lava Jato, né? Esse caso Lava Jato também vai dar muita repercussão ainda fora do Brasil. Já está dando, mas vai dar mais ainda. Os desembargadores que julgaram Lula foram afastados, inclusive a juíza que julgou Lula. Foram afastados por quem? Por um ministro do CNJ, Salomão, que foi indicado pelo Lula, tá? E aí o Guilherme Amado publicou o seguinte: desembargadores da Lava Jato, afastados do CNJ, acionaram o STF. E quem que vai julgar? Um juiz indicado pelo Lula, o Dino. Loraci Flores de Lima e Carlos Eduardo Thompson Flores Lens, os dois desembargadores federais do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que atuavam em processos da Lava Jato e foram afastados das funções pelo Conselho Nacional de Justiça, acionaram o STF nessa quinta-feira para voltarem aos cargos. Flores e Lens foram afastados liminarmente pelo corregedor do CNJ, ministro Luiz Felipe Salomão, por supostamente desrespeitarem uma decisão do então ministro Ricardo Lewandowski de suspender 2 processos da Lava Jato. A decisão do Salomão foi mantida em julgamento colegiado no CNJ por 9 votos a 6. No mandato de segurança protocolado no Supremo Tribunal,
os advogados do desembargador alegou que eles tenham descumprido a decisão de Lewandowski. A decisão é de que eles julgaram ações que não haviam sido suspensas pelo STF. E aí foi distribuído para análise do ministro Flávio Dino, que é crítico da Lava Jato. Pois é. Indicado pelo Lula. Crítico da Lava Jato. E aí vamos ver se ele vai se declarar imparcial ou não, impedido ou não. Deveria, né? Deveria se caracterizar aqui como impedido ou suspeito, no mínimo. E é isso, gente. É o retrato claro e límpido do Brasil, né? Isso aí vai chegar lá fora. O mundo, sabe, nós brasileiros falamos indignados sobre isso, mas o mundo está começando a falar indignado também sobre o que acontece aqui no Brasil, né? Sobre o que acontece aqui. Esperamos que realmente a gente consiga, dentro de um contexto aqui, voltar a falar em plena democracia dentro do Brasil. Tá bom? Obrigado, pessoal. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para sua família. A gente volta com mais conteúdo para vocês daqui a pouquinho, tá certo? Abraço e até o próximo editorial.